amiga chegando. Lá vem ela. Boa noite, Amanda. Oi, gente, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso sábado aqui da TV Aparecida, nossa sala de estar tão preparada, com tanto amor e carinho, especialmente para você. Obrigada pela sua companhia tão valiosa, pelo seu tempo. E eu fiz um pensamento que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Na verdade, eu estava ouvindo um grande amigo, psicanalista, filósofo, que é o Mário Frazão. Ele estava dizendo sobre as impressões que ficam. E eu gostaria de compartilhar esse pensamento com você. Me fez avaliar, nunca tinha pensado nisso, porque a gente sempre fala assim, a primeira impressão é a que fica. A gente não tem costume de falar assim? E agora eu vou te mostrar que não. A impressão que fica, gente, é sempre a última. A impressão que fica não é o dia que você chegou na empresa pela primeira vez. É do seu último dia de trabalho, do dia que você saiu. Assim como a impressão que fica no seu coração é de como a empresa te tratou quando você saiu e não no dia que você chegou. Quando duas pessoas terminam um relacionamento, a impressão que fica é do término, não do dia que eles se conheceram e se apaixonaram. A impressão que fica de uma amizade, quando ela acaba, se ela acabar, não é do dia que essa amizade começou. A impressão que a gente deixa no mundo é dos nossos últimos minutos de vida. O que a gente fez nos últimos tempos, que marca, que propósito, o que a gente deixou por aqui. Então, cuide das suas últimas impressões, dos seus términos de ciclos. E é assim que a gente conhece verdadeiramente as pessoas. As últimas impressões são essas que ficam. Então, bem-vindos. Hoje nós vamos falar de traumas e gatilhos. Sabe, aquela cicatriz que fica ali, aparece na rotina do dia a dia. A gente, às vezes, age de forma impulsiva e não sabe por quê. Hoje o papo é maravilhoso. Então, eu quero que você convide seus amigos, sua família, sintoniza da TV Aparecida, que nós estamos começando agora. E eu vou chamar os nossos convidados. Ela tem mais de 40 anos de experiência em psiquiatria, referência no tratamento em traumas emocionais. Ela vem ao programa hoje compartilhar caminhos práticos e humanizados para a gente superar esses traumas, recuperar a liberdade emocional, transformar a dor em força. Bem-vinda, minha amiga querida, doutora Hebe de Moura. Boa noite, doutora, como vai? Que bom te receber novamente. Fazia tempo que a senhorita não vinha. Não é, faz tempo, mas eu estou muito feliz de poder voltar. E muito obrigada de não esquecer da gente. De jeito nenhum. Seja bem-vinda, viu? Ele é psicanalista, doutor em ciências sociais, vai nos ensinar um pouquinho como é que supera esses traumas em ambiente corporativo, ambiente de trabalho, transformando gatilhos emocionais em força que, de repente, até impulsiona a produtividade e a saúde mental e, automaticamente, o sucesso na nossa carreira. Doutor Lincoln Augusto. Tudo bem, doutor? Boa noite. Ótima noite, que alegria estar Como aqui vai, com você, meu querido? Amanda. Muito Seja bem. bem-vindo, viu? É sempre um prazer, obrigado pelo beijo convite. na esposa, na filha. Pode deixar, elas Obrigada. mandaram outro para você. Obrigada por estar aqui conosco. Ele é psicólogo clínico, especialista em logoterapia. Atua há mais de uma década no cuidado de pessoas em luto, traumas e crises existenciais. Hoje ele vem ajudar a entender como é que esses traumas e gatilhos podem sim ser ressignificados a partir do que é sentido da vida pra gente. Bem-vindo, Harrison Santos. Tudo bem, Harrison? Olá, boa noite, Amanda. Como vai, querido? Seja bem-vindo, Obrigado. viu? Obrigada por estar aqui conosco. Obrigado. É a primeira vez, né? Primeira vez. Muito bom, muito bom. Ela é fisioterapeuta, neurocientista, dedica-se à integração entre ciência, psicossomática e tecnologias aplicadas ao desenvolvimento humano. Hoje ela vem ajudar a gente a entender como é que esses traumas e gatilhos se manifestam no corpo. Sabe quando a gente diz assim, ai, que dor nas costas? Aí alguém vira e diz, está carregando o mundo nos ombros, nas costas. Vamos ver como é que funciona isso na prática? Bem-vinda, Mayra Barbosa. Tudo bem, Mayra? Boa noite. Boa noite, prazer. obrigada por estar aqui. É a primeira vez também, né? Primeira vez que eu tenho essa honra. Muito Obrigada, bem-vinda. Então, sejam bem-vindos todos vocês. Bora lá para o nosso papo. Doutora Hebe, como é que a gente sabe que alguma coisa que aconteceu no nosso dia a dia, né, no nosso momento presente, é um gatilho, um trauma do passado? Eu acho que é quando acontece, né, Amanda? A pessoa tá lá, tudo bem, de repente acontece alguma coisa e dá aquela travada, ou então dá aquela crise de respiração, ou até uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. É na hora que você descobre que alguma coisa deu errado. E sempre esse gatilho, ele vem de uma coisa semelhante. Por exemplo,
Vou dar um exemplo. Uma criança que teve uma infância desafiadora, viu os pais brigando muito dentro de casa. Quando ela tem 40 anos, esse desafio vem num dia que ela brigar com a esposa, ou que ela ver uma cena parecida, ou não. Pode vir num passeio no shopping, tomando um sorvete. Se vier no passeio do shopping, é porque ela, sem querer, às vezes sem focar, mas estava dentro do campo de visão, a briga de alguém. E uma briga que tenha alguma semelhança, não é qualquer briga. É uma briga que tem alguma semelhança, ou uma palavra, às vezes uma cor, Amanda. A pessoa entra e ela começa a ter uma respiração alterada, ela não sabe, mas a pessoa está usando a mesma cor que o assaltante usou no dia do assalto, entendeu? Sempre então vem pode ser alguma de coisa, porque o cérebro fixa alguma coisa, aquela alguma coisa que a gente chama de gatilho. O trauma é a lembrança da situação. Aquilo que desperta é que é o gatilho, entendeu? Entendi. Ô, Lincoln, como que é isso no ambiente de trabalho, no mundo corporativo? Bom, no ambiente corporativo não é muito diferente, até porque nós sabemos que hoje a relação que os profissionais têm dentro de uma empresa é uma relação que vai muito além das questões profissionais, né? As questões, elas se mesclam o tempo todo. Então, no ambiente corporativo, a gente está muito susceptível. Isso mostra, por exemplo, porque os dados que o governo federal apresentou recentemente mostraram mais do que o dobro do adoecimento de trabalhadores brasileiros. A gente sabe que a depressão e a ansiedade hoje são os dois pontos que mais afastam os trabalhadores do ambiente de trabalho, muito relacionado pelo relacionamento criado com a empresa ou às vezes com os próprios liderados. A gente estava até comentando isso antes de iniciarmos a gravação, que, por exemplo, se você trabalhou numa empresa e teve um não, e falou um não, sei lá, porque a gente diz, tem que se posicionar na empresa, né? Tem hora, vou 9 da noite, não é mais meu horário, amanhã quando eu chegar eu faço, tal. Se ela se posicionou no ambiente de trabalho e foi, por exemplo, demitida por isso, acho que todas as vezes que ela tiver que falar não numa empresa nova, ela vai pensar 1000 vezes, né? É verdade. Provavelmente. Por isso que o posicionamento, ele é uma conquista do indivíduo do ponto de vista emocional. E esse posicionamento é o que garante não só o aspecto da saúde mental, como faz com que em outras experiências profissionais, ele ou ela consiga lidar com aquela situação quando eventualmente ela acontecer novamente. Ô Mayra, é verdade que essa dor emocional vira uma dor física? Aquele exemplo que eu dei, né, puxa, que dor nas costas, vai fazer exame, não é nada. Aí a pessoa diz, você está carregando o mundo nas costas. Isso é real? Com certeza, 90% da clínica chega com bloqueio ou físico ou tensional correlacionado a uma situação do dia a dia. Voltando para o ambiente de trabalho. Travei quando eu estava indo para uma reunião. Travei ao discutir. Travei ao ver alguma cena. Travou a mandíbula. A nossa musculatura é muito complexa, só que vem do cérebro para o corpo essa informação. Então a gente está aqui conversando, tá legal. Se eu vou para um ambiente que é nocivo, eu vou ficando tensa, eu vou me fechando, a minha respiração vai ficando cada vez mais baixa. É a vontade de fuga. Olha só o corpo quando fala. Quando eu vou conversar com uma pessoa, a postura me diz aonde ela está na vida dela. E é legal quando ela começa a se posicionar, porque por mais que ela ouça o sim ou não, ela está no lugar que a respeite. Porque a gente precisa ser respeitado e aprender os nossos limites. E aí a gente pode ganhar o mundo com o nosso corpo, né? Com a nossa postura. É o equilíbrio independente, é o nosso equilíbrio interno, independente do que, ainda que uma guerra esteja ao meu lado, meu coração está em paz, né? Ô Harrison, é possível se curar num ambiente que você adoeceu, seja de trabalho, seja dentro da sua casa? Com certeza. O Viktor Frankl, que é o criador da logoterapia, ele fala que existe um sentido para tudo. A gente chama de ressignificar muitas coisas, mas o sentido é um só. Aquilo que aconteceu de fato com a pessoa, seja no ambiente de trabalho, seja na vida, é totalmente possível ela dar um sentido para aquilo. Por exemplo, Viktor Frankl foi um sobrevivente de 4 campos de concentração. Ele era um judeu que ficou preso e mesmo em meio à dor, ele pôde dizer sim à vida, apesar de tudo. Enquanto muitos dos prisioneiros se jogavam ao fio, né, que se suicidavam, infelizmente, iam para a câmara de gás, morriam de fome, de frio, não querendo dizer sim à vida apesar de tudo. Então, independente do que aconteça de fato na nossa realidade, tudo tem um propósito.
né? Eu costumo levar essa frase comigo, que na vida a gente nunca perde. A gente sempre ganha ou aprende com aquilo. Seja nos gatilhos, seja num trauma, seja em qualquer situação da nossa vida. Você já falou isso pra mim. A gente sempre Exatamente. aprende. Que Deus é um Deus de propósito. Então, não existe nada que aconteça por acaso na nossa vida, porque quem determina o que acontece é Deus, e Deus sempre tem um propósito. Exato. E quando você quer superar um trauma, a melhor estratégia é você tentar, em terapia naturalmente, porque sozinho é difícil, conseguir entender qual era o propósito daquilo que você viveu. Sim, exato. Isso é importante. No caso de um luto, por exemplo, né? Quando a gente perde alguém muito querido, quando começam a vir as imagens daquela pessoa ou um lugar que te lembra, às vezes você evita. Por exemplo, veio muito uma coisa na cabeça, você fala, meu Deus, deixa eu pensar em outra coisa porque eu fico mal de pensar naquilo. Ou, minha última viagem para a praia com aquela pessoa foi em tal praia, então eu não vou tão já naquela praia. Você tentar... O que é melhor? Tentar fugir daquele pensamento, daquele lugar que te remete tanto àquela pessoa, ou estar lá e tentar de alguma forma ressignificar? As duas coisas, dependendo da hora e dependendo da estrutura que a pessoa tem. Então, por exemplo, a pessoa morou a vida inteira numa casa enorme. Aí os filhos começam a casar, a ir viajar, a ter uma vida fora, e aí a pessoa começa a ficar sozinha, aí perde o marido. Aí ela fala assim, não consigo mais viver nessa casa porque eu fico olhando para as coisas e lembrando. Aí é interessante porque tem gente que lembra e a lembrança é boa, ela reassegura. E tem gente que lembra e a lembrança é dolorida, ela sente a falta. Então tudo depende de como você lida. Então às vezes é melhor se afastar, às vezes é melhor resolver. Mas mesmo quando você se afasta, o ideal é resolver, senão você pode ter que repetir a situação. Inclusive, doutora Hebe, o Viktor Frankl tem uma história muito interessante no Em Busca de Sentido, onde a esposa, Tilly, também foi presa no campo de concentração feminino, e ele comenta no Em Busca de Sentido que ele tinha devaneios, onde ele lembrava da esposa, ele conversava com ela, ela respondia, ela perguntava e ele respondia numa contemplação espiritual amorosa, digamos assim. E de repente ele cai em consciência que, olha, pode acontecer que a minha esposa não esteja viva, mas mesmo ela não estando viva, a essa altura do campeonato não me importa, porque eu entendi, ele cita o livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 6, que o amor é forte como a morte, porque ela é de fato, independente se ela está presente fisicamente ou só espiritualmente, porque ela permanece, e permanecer está além do tempo e espaço, porque está na eternidade. Exatamente, e você vê que o importante nesse caso nem é tanto a presença ou a ausência dela, é a ligação, é a conexão. Isso E que aí tem vem um ponto, muito... perdão, e tem um ponto interessante também, porque a gente fala do luto corporativo, né? Apesar da gente entender que o lugar do luto é um lugar de sofrimento do indivíduo, no trabalho não é muito diferente. O ciclo, inclusive, ele se assemelha bastante. Por isso é muito importante que a gente busque ajuda para poder entender as fases que esse luto, por exemplo, quando eu tenho um colaborador que é demitido depois de 20 anos, 15 anos, 10 anos trabalhando numa empresa, ele vai vivenciar aspectos muito semelhantes àquele luto quando a gente se refere a uma pessoa e que precisa também ser ressignificado em alguma instância. Em relação ao corpo, também tem essa memória. Então, para a pessoa se movimentar a cena, experienciar a dor e o contato ou outra relação, é experienciar essa memória dentro dela. Porque toda vez que ela vai lembrar ou do ambiente, ou da relação, ou do trabalho, a aposentadoria é um luto do trabalho. É uma história que ela está vivendo. Até ela se confortar e aquilo dessomatizar do corpo dela, aí ela pode fazer esse movimento, ela pode ter essa segurança, ela pode ser tocada de novo, experienciar a casa de novo, aquele relacionamento, aquela história, um outro trabalho. Então, essa memória do corpo e da mente se movimentar para aquele novo momento é realmente essa ressignificação, é viver as fases do luto, essa maturação e a dessensibilização da dor. Quando eu estiver preparada, não mais para sentir a dor, mas a boa memória e a lembrança, eu me desarmo para poder fazer aquele passo. E há uma
há um estigma, né, da pessoa também generalizar. Quantas mulheres a gente ouve dizendo, sei lá, se separou... Nossa, nunca mais eu quero namorar, ver um homem na minha vida, porque o meu parceiro me traiu, me faltou com respeito, né? Não me tratava bem. Nossa, então ela cria, principalmente nos primeiros tempos, né, essa armadura de que todos os homens são iguais, de que aquela situação vai se repetir na vida dela, encontre o cara que for. Sabe o que eu digo? Que ela não quer, não é namorado, é encosto. O que ela quer um namorado, que ela não quer outro encosto, não é verdade? Então, a pessoa tem que entender que... Como que ela trabalha isso nela? Então, a primeira coisa é ressignificar. Como diz o colega Harrison, você tem que entender o que aconteceu e entender o propósito do que aconteceu na sua vida. Então, por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço que teve um relacionamento de muitos anos e descobriu que durante todo aquele período a pessoa não era fiel. E ela achava que era. Existia um compromisso de fidelidade ali. E aí, como é que você supera isso? Você diz assim, essa pessoa que eu estava com ela era maravilhosa, mas a pessoa que ela é, não é. Então, ela me vendeu uma imagem e eu comprei essa imagem, mas não é quem ela era. Então, o que eu tenho que aprender? Que eu tenho que ficar mais atenta, que eu tenho que melhorar a minha capacidade de conexão. E aí, quando eu entendo que tem um propósito, eu não me sinto vitimizada pela situação. Por que está tão comum hoje ter trauma e gatilho? Porque a pessoa, sem perceber, Amanda, ela se vitimiza. E quando você se vitimiza, você perde o poder de superação, de superar. Até na clínica, né, doutora Hebe, a gente trabalha essa identidade do paciente. Muitos pacientes, a maioria deles, chegam falando que eu tenho ansiedade, tenho um problema com o relacionamento, teve isso aqui, aquilo, mas na verdade a causa raiz é que ela não se reconheceu como pessoa única e irrepetível. Eu até brinco com os pacientes que jamais, em momento algum, você vai na rua, seja aqui no Brasil, seja no Japão, seja na Espanha, você vai ver na rua e vai falar assim, olha eu ali passando, porque não tem ninguém como você. E só você pode ser você nessa vida, como pessoa única e irrepetível. E tem coisa que só você pode fazer, que ninguém mais pode fazer naquele momento. Então, como diz o Viktor Frankl, a gente precisa responder aos chamados, às convocações da vida. Assim como esse sofá, por exemplo, carrega o verbo sentar e a gente cumpre a finalidade dele, a vida também carrega verbos que a gente precisa cumprir e responder esse chamado. Desculpa, só responder tem a ver com responsabilidade. Muito bem. E a individuação não sendo comparada à individualização. Porque quando a pessoa chega num caráter traumático, muitas das vezes ela está englobada no outro. E a individuação, que é eu entender o meu corpo, a minha mente, a minha alma, a minha essência, faz eu entender a correlação, mas não a codependência. E isso é lindo e libertador, porque também é uma transição social, porque nós fomos... Assim, a nossa sociedade, a questão do relacionamento, do casamento, e hoje a gente está tendo a possibilidade de olhar para a gente. Qual é o meu corpo? Qual é a minha sensação? O que eu quero como emoção e relacionamento de qualidade? O que eu quero curar em mim? O que meu parceiro, os meus filhos, o meu grupo de trabalho? Eu fui fazer um congresso semana passada, onde éramos seres humanos, não éramos profissionais perfeitos. Éramos profissionais querendo conectar, crescer. A vulnerabilidade hoje é aceita. Eu aceito, por exemplo, conversar um tema lindo e chorar, coisas que eu não podia antes. Então, hoje, nós estamos mais abertos a sentir, mas estamos ainda aprendendo, o que não é fácil ser um indivíduo. Sem dúvida. Olha, eu vou deixar uma pergunta no ar, que vocês falaram aqui um pouco, nós estamos falando, né, de traumas e gatilhos, de ressignificar, de moldar. Por que muitas vezes uma moça que teve um pai alcoólatra lá na frente se casa com o marido alcoólatra? Por que uma criança que viu os pais brigando lá na frente vai ter um relacionamento muito conturbado, repetindo as mesmas brigas? Você vai saber disso depois do intervalo? Ó, já liga para quem você acha que esse tema possa interessar, sintoniza aqui, tá bom? Tá rapidinho.
Deixei uma questão no ar que foi da modelagem, de repetir padrões, mesmo que negativos, que aconteceram na nossa vida. E se você ligou a TV agora, eu disse, por exemplo, que existem muitos casos de mulheres que tinham um pai alcoólatra e lá na frente, apesar de acharem um horror isso, se casam com um marido alcoólatra. Por que isso acontece? Existe uma explicação, inclusive, neuropsicológica. Existe uma via que se cria no pensamento que leva a isso. E ela tem um modelo, né, Amanda? Então, aquele modelo, ela não percebe, mas ela vai repetindo esse modelo até que as coisas aconteçam. Sempre tem isso, né? Eu me lembro de uma moça que ela estava no 3º relacionamento, noivo alcoolista. Os outros 2 tinham morrido de alcoolismo. Aí você fala, mas por quê? Porque é o que ela está acostumada, é o que ela sabe lidar, ela tem medo do novo. E ela está tão preparada para repetir. Aí a pessoa diz assim, nossa, você chegou só agora? Aí a pessoa diz assim, puxa, estava com saudade de mim, hein? Legal. A pessoa diz assim, por quê? Está querendo me controlar? Você percebe que são atitudes que levam para caminhos totalmente diferentes. Se você tem a atitude de saber que o outro estava sentindo a sua falta, isso fica uma coisa gostosa. Se você tem a atitude de reclamar que o outro está querendo te controlar, é uma referência que a pessoa tinha dentro dela que ela vai reproduzir. Exato. E tem alguns estudos científicos também, né, doutora Hebe, que diz que a gente tem a tendência de repetir comportamentos biológicos, ou seja, da nossa genética. Então, sei lá, agora eu me esqueci o nome exatamente do artigo, mas na época da faculdade, na graduação de psicologia, a gente estudou um artigo que tinha dois irmãos, que um virou assassino e o outro virou detetive. Eram gêmeos, só que separados na maternidade, oriundo do mesmo pai e da mesma mãe. E os dois tinham a mesma mentalidade, só que um usou para o lado ruim e o outro usou para o lado bom. E é onde Viktor Frankl vai dizer, né, que a gente tem, em última instância, o ser humano ele tem a liberdade. A sua liberdade interior, nada pode romper. Se alguém perde um braço, perde uma perna, ele continua assim. Tem um relato, inclusive, no Em Busca de Sentido também, que fala disso, que um rapaz quebrou o pescoço, ele ficou paraplégico daqui para baixo, não mexia mais. E quando perguntaram para ele de onde você tira forças para fazer tudo isso, ele dizia assim, quebraram o meu pescoço, mas não quebraram o meu ser. O ser permanece. E no ambiente corporativo... Licença. Quando a gente trabalha com a parte de comportamento, toda a história, toda a memória trabalha com uma ação, uma situação, uma sensação e uma percepção. Então, aquele homem, ele era um ser agressivo, mas também era referência de amor. E ele não estava só no estado alcoólatra, ele estava no estado bom em alguns momentos, porque as pessoas são intensas. Então, quando ela se relaciona com o lado bom, mas se surpreende com o negativo. Até ela entender que essa conexão cerebral dela é patológica e começa a tirá-la dessa situação para uma situação mais segura. E geralmente é a segurança que quebra esse fator de esse ambiente ele é nocivo, apesar de eu gostar, mas a minha vida está em risco. Geralmente não é por falta de amor, mas é por sobrevivência que a pessoa começa a quebrar o padrão patológico para um padrão de se salvar, de se ressignificar. Lincoln, você ia comentar alguma coisa? Eu ia dizer que no ambiente de trabalho também é interessante perceber essa relação tóxica que o colaborador cria ou com a empresa, ou com os colegas, ou com os gestores. Ou seja, o ambiente de trabalho também é um ambiente muitas vezes nocivo à saúde mental do trabalhador. E a gente, nos últimos anos, desmistificou a ideia de que ansiedade, depressão é frescura ou qualquer outro tema correlacionado. Por isso é muito importante o profissional sempre estar atento e vigilante às relações que ele cria e às relações que ele desenvolve no ambiente de trabalho. Tem um ditado que diz que os opostos se atraem, mas esqueceram de dizer que os iguais se procuram. Em alguma instância, também no ambiente de trabalho, eu tenho uma tendência a procurar pessoas que pensam como eu penso, que agem como eu ajo. Por isso é tão importante a gente sempre ficar muito atento.
Doutora, qual que é o papel da autoestima, que é o seu tema, né, de foco de trabalho nesse processo de cura emocional? Você sabe que quando eu me amo, eu não aceito mais ou menos qualquer coisa. Eu gosto muito da Carol, minha filha que está aí. E a Carol, eu quero dar para ela o melhor que eu posso. O melhor que eu tenho à minha disposição, eu quero dar para ela. E se eu amo a Carol, isso explica por quê. Agora, se eu me amo, eu quero dar a mim o melhor, tanto quanto eu quero dar a ela. Então, quando eu amo uma pessoa, eu naturalmente trato ela bem. Quando eu me amo, eu naturalmente me trato bem. Então, quando eu tenho uma pessoa que me trata mal, se eu estou habituada a me tratar bem, eu acho estranho. Mas por que essa pessoa está me tratando mal? Eu não sou uma pessoa que merece isso. Entendeu? Então, a autoestima é um protetor contra situações ruins. E quando você tem autoestima, você diz assim, olha, passei por uma situação difícil, dolorida, horrível. Como é que eu vou sair dessa? A primeira coisa que uma pessoa que tem autoestima fala é, eu acho que eu quero ajuda. Eu acho que eu mereço ter alguém que me sirva, que me apoie, que me dê aquela força que eu preciso para superar. Porque a pessoa que não tem autoestima, ela quer resolver tudo sozinho, tudo no esforço, tudo. E eu aprendi que a falta de saúde mental, ela existe por falta de liberdade de escolha. A pessoa que está no trauma, naquele momento, ela não tem liberdade de escolha. Quando você olha para aquela coisa que despertou um gatilho em você, naquela hora você não tem escolha. Você vai ter escolha depois, quando você pensar, quando você escolher quem vai te ajudar, quando você escolher o caminho que você vai usar para superar. Porque a falta de liberdade de escolha é que caracteriza a doença mental. Que coisa, né? Ô, Lincoln, eu tenho uma linha muito tênue entre a resiliência e a anulação emocional no ambiente de trabalho. São duas coisas diferentes, né, Amanda? A resiliência é a capacidade que o indivíduo tem de retornar ao seu estado natural antes de uma determinada situação. Então, esse é um ponto importante. E a gente percebe que, muitas vezes, essa resiliência, quando ela é trabalhada e desenvolvida, faz com que o profissional consiga ter uma elasticidade na gestão das suas emoções, né? Então, eu consigo lidar melhor com as questões do trabalho, eu lido melhor, por exemplo, com feedbacks que muitas vezes não são tão positivos, mas são construtivos. Eu paro de olhar para o indivíduo e passo a olhar para aquilo que, de fato, ele traz e que, em alguma instância, Amanda, possa me ajudar no meu desenvolvimento. Porque cada vez mais no ambiente de trabalho é o indivíduo que é responsável pelas suas escolhas. Obviamente que o ambiente influencia em alguma medida, mas é o indivíduo que vai predeterminar o quanto aquela influência, de fato, vai prejudicar ou não as escolhas dele. Ô, Herson, como é que a gente pode, através do autoconhecimento, né, ajudar as pessoas a se blindarem em âmbitos de trabalho ou em ambientes tóxicos, sejam eles quais forem? É exatamente aquilo que eu falei. Se você não se reconhece como pessoa, como indivíduo, como o Lincoln acabou de citar, você sempre vai ser vítima da sociedade. Sempre é culpa do outro e nunca é culpa sua. Sempre é o mundo, é governo, é empresa que não me quer bem. Então, você acaba lidando com isso de uma forma muito mais com uma posição de vítima, uma posição de irresponsabilidade. Mas a partir do momento que você se reconhece como indivíduo, quando você realmente se reconhece como pessoa, como responsável pela sua própria existência, aí sim você consegue dar sentido para as coisas. Por exemplo, é como se a gente deixasse uma marca mesmo no mundo. Tudo que a gente faz, por exemplo, o programa que nós estamos participando, as coisas que a gente faz na empresa, as coisas que a gente faz na nossa vida cotidiana, essas coisas vão ficar marcadas para as próximas gerações. Por exemplo, a doutora Hebe estava comentando sobre um assunto, me veio à memória uma frase do filósofo Marco Aurélio, que se existe, para cada problema que existe uma solução. E se existe solução, por que se preocupar com o problema? A gente foca na solução. Mas isso, Marco Aurélio, é muito antigo e a gente relê esses clássicos porque foi passado de geração em geração a partir do momento que uma pessoa assumiu a responsabilidade da própria vida. Ô, Mayra, como é que a gente sabe que o nosso corpo está gritando por ajuda, está pedindo ajuda, o corpo físico? É autoconhecimento.
né? A gente precisa conhecer o nosso corpo, o nosso padrão de autorregulação e entender o que não é normal. A gente acostumou com a dor de cabeça e tomar Novalgina. Não, o que a sua cabeça está te dizendo? Travou o pescoço. O que está difícil de olhar? Nossa, eu estou com peso no ombro, não consigo levantar da cama. O que está o mundo? Qual é esse peso? Qual que é a sua responsabilidade? Eu trato muito lombar. Nossa, eu estou com a lombar travada. Tá, como que está o seu desejo, sua vontade, sua realização? Por que você não está indo para o mundo? Né? Pessoas que tropeçam. Você não está prestando atenção, você está mais na sua cabeça do que no pé. Isso daí é, inclusive, um ditado de Confúcio. Então, a consciência, ela traz isso. Todo sinal é um sintoma de que algo está errado. Qualquer um. Uma taquicardia. Eu até estava conversando com a doutora Hebe, que assim, eu atendo muito paciente correlacionado até com os meninos, que assim, psicólogos, um amigo meu que é cardiologista fala, Mayra, 70% dos meus pacientes são sintomáticos, sintomas psicossomáticos. Eles chegam com uma crise de ansiedade, uma palpitação, é contratura muscular, não é nada cardíaco. E como essa pessoa está se cuidando? Aí vai fazer a anamnese dela, a agenda dela está super lotada e ela está à base de anestésicos para essa dor. E quanto maior o nível de anestésico, mais o corpo fala e ele grita. Tenho certeza que todos os colegas aqui concordam, né, Amanda? E é tudo, né, gente? É uma época que toma-se remédio para dormir, toma-se remédio para acordar, no meio da tarde toma-se café energético para poder viver. Então, assim, e a vida te consumindo, e os burnouts aí que não param de aparecer. E muita gente diz, né, relacionando o emocional com o físico, que, por exemplo, o câncer vem, além do genético, vem de uma pessoa de muita tristeza, de mágoas que você não consegue pôr para fora. Então, muita coisa. Quantas pessoas têm um infarto com 35, 40 anos? Porque estão sobrecarregadas mesmo, né? E você sabe que é interessante? Porque a mente influencia o corpo. A mente influencia as emoções e as emoções se precipitam no corpo. Então, quando é que a emoção se precipita no corpo? Quando a mente não dá conta de segurar, quando você não entende o que está acontecendo. E aonde é que vai precipitar? A primeira coisa que a emoção precipita é no músculo. Então, o músculo, ele é muito sensível às alterações da mente. Que alteração da mente? Ideia errada. Eu sempre digo que quando eu me sinto oprimida pelos meus problemas, é que meus problemas estão em cima de mim. Se eu puser os meus problemas ali embaixo, eles não me oprimem. Como eu faço isso? Deus mandou para mim, que sou filha dele, que ele me ama, o problema, para o problema me servir para o meu crescimento. Para eu subir no problema, para eu crescer. Então, quando você entende que se você mudar a forma de pensar, você muda as suas emoções, elas deixam de precipitar no seu corpo, principalmente no músculo. E sabe quem que é o músculo? O coração. E as emoções, elas são hormônios, né, doutora? Porque quando a gente fala de emoção, parece que é uma sensação que apenas é criada. E é hormônio, é química, é cortisol, né? É o corpo se autoagredindo, que aí são as doenças autoimunes, né? Então, isso, para mim, e até para os pacientes, eu acho que é a grande chave. Emoção não é essa sensação, é hormônio e é real, né? Ele ataca mesmo o organismo para ativar. Ou você vai agir ou você vai fugir. O que a gente vai fazer com essa informação? Ô, Lincoln, a doutora Hebe comentou, você tem que mudar sua mentalidade, né? É aquilo, olhar para o ganho e não para a perda, né? Começar a mudar um pouco esse mindset. E como é que você acha que é a melhor forma da gente fazer isso? Da pessoa que está ali nos assistindo e diz, já entendi que a minha dor é de um peso que eu estou carregando, estou com todo mundo nas costas assim, preciso ir liberando, tal, já entendi tal coisa, já caiu a ficha dessa pessoa onde estão ali os nódulos dela. Mas como é que ela ressignifica? Como é que ela vira essa página? Como é que ela muda a cabeça dela de uma hora para outra?
Tem muita gente, Amanda, que consegue fazer isso com uma certa autonomia. E a gente reconhece no indivíduo, no seu estado natural, muitas vezes essa possibilidade de ressignificar a sua dor e, a partir disso, dar um novo enredo para aquela história. Mas no consultório psicanalítico, eu recebo muitos executivos, executivas que trazem questões relacionadas ao trabalho e que a gente percebe que o lugar da fala e da escuta é muito importante. Porque quando o indivíduo passa a escutar aquilo que ele fala, ele tem o primeiro insight sobre a importância da mudança. Por isso a diferença entre você dar um conselho, que é o que nós não fazemos, e fazer com que ele traga para o consultório aquilo que ele está vivendo. Porque o ato da fala é um ato da escuta. E muitas vezes na escuta analítica, eu começo a trabalhar aqueles problemas e vou dando novos significados para ele. Então, sim, eu conheço muitas pessoas que conseguem de forma autônoma fazerem essa mudança, mas na maior parte das vezes, um acompanhamento profissional pode fazer com que o indivíduo, alocado no lugar correto, faça isso de uma maneira organizada e aí, a partir disso, o resultado ele acontece naturalmente. Até na logoterapia, Lincoln, a gente tem uma técnica chamada diálogo socrático, que vem lá do filósofo Sócrates, né? Sócrates tinha uma mãe que era parteira e ele dizia que a mãe dele trazia o filho para fora, então trazia de dentro para fora, e ele se considerava esse parteiro da verdade, que ele trazia a verdade de dentro para fora. Básico. Quando o paciente entra no nosso consultório, ele fala, é como se ele colocasse pecinhas de quebra-cabeça. E ele mesmo vai montando esse quebra-cabeça, a gente vai dando os caminhos para ele, e daqui a pouco a gente tem o que a gente chama de insight. Ele, nossa, era isso. Você falou. A gente se ouvir é muito importante. Você sabe que às vezes a gente está contando um problema para outra pessoa, né? Mas ele falou isso e tal, e eu tal. Você vai contando e você vai dizendo, está ali a solução. Você vai se ouvindo e a resolução está no que você está contando. Então, se ouvir é muito importante. Nós temos que fazer um intervalo rapidinho. Rápido, hein? Toma uma aguinha e já volta. E nós vamos para o nosso último bloco. Até já. Obrigada pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Lembrando que assim que esse programa termina, aqui para vocês na TV, ele já sobe para o YouTube, para o nosso portal A12. Quando você entrar lá, colocar o nome do programa, você vai ver uma seleção, uma playlist com todas as edições de todos os programas e aí conteúdos variados, né? Ontem a gente estava em reunião de pauta e eu estava conversando com os meninos. Aqui, cada programa é de um jeito totalmente diferente. Alguns, e a grande maioria, sobre conhecimento humano, autoconhecimento, né, esses temas mais reflexivos, mas tem um programa que é totalmente sobre moda, outro sobre gastronomia, tem o karaokê da Amanda, tem musical, os programas são bem distintos e eu tenho certeza que muitos conteúdos que possam agregar a você. Gente, a gente costuma dizer, principalmente após um luto ou uma perda muito grande, seja da ordem que for, que o tempo cura tudo. Cura, doutora Hebe? Na realidade, algumas coisas sim e outras não. A gente diz que as pessoas não amadurecem. Se ela não tomar cuidado, ela só envelhece. Então, o amadurecimento, ele implica em você se cuidar, em você crescer, em você se abrir para diferente, para novo. Então, o tempo, se você não cuidar das coisas, não vai melhorar, não. Vai até piorar. Lincoln, como dizer não num ambiente de trabalho? O posicionamento no ambiente de trabalho ele é muito importante. Normalmente o não, ele vem com uma sobrecarga extremamente negativa do ponto de vista profissional. Então eu costumo dizer que a gente pode encontrar outras formas de dizer não, né? Então, por exemplo, neste momento eu me encontro indisponível, optaria por fazer uma outra atividade ao invés dessa, e a gente vai dando novos significados para as palavras, porque a gente tem já desde a infância o sentido do não muito empregado, né? Não põe o dedo na tomada, não corre, não fica sem chinelo. E quando a gente cresce e vai para o ambiente de trabalho, isso também pode virar uma máxima. Então, a gente pode usar conceitos de fraseologia, mudar a forma como falamos, para a gente diminuir a intensidade do negativo dentro do ambiente de trabalho. Ô, Harrison, qual que é a diferença de um gatilho emocional e uma lembrança só desconfortável? Quando a liberdade do ser humano é atingida. Se eu me lembro de uma coisa, por exemplo, eu vou dar um exemplo como um elevador, um trauma de elevador. Se ao ver um elevador eu não entro nele e não subo, isso é um trauma. Mas se eu tenho uma recordação ruim do elevador, alguém ficou preso, mas mesmo assim eu vou lá e mesmo assim
até com alguns constrangimentos aqui, isso já não é trauma, né? Então, quando fere a liberdade, por exemplo, a gente pode trabalhar a crise de ansiedade, uma pessoa que está muito ansiosa para uma entrevista de emprego, já aconteceu muito, eu recebi esses casos, né, Lincoln? Dentro do consultório, de tanto que eu estava nervoso, eu nem fui. Deu dor de barriga, dor de cabeça, somático, né? Dor de cabeça aqui, de tanto que eu pensei, eu nem dormi direito, acabei não indo na entrevista. Isso acontece com milhares de pessoas. Por quê? Aí a gente trabalha o trauma, trabalha a crise, porque feriu a liberdade de ir e vir. Se isso fere a liberdade, passou a ser um trauma, já não é mais uma lembrança horrível, por exemplo. Ô Mayra, que parte do corpo os traumas mais se escondem? Tem alguma parte que carregue mais? Tem sim. O coração, a parte cardiovascular, a parte respiratória numa crise de ansiedade e a lombar e a coluna, porque é extremamente inervado. Pensando que o cérebro, né, ele trabalha a parte nervosa do coração. Então, aquela angina, que é aquela hipercontração, que não é de cunho patológico, mas de cunho estressivo, ele faz essa hipercontração. A mesma coisa acontece com a lombar. Na clínica, 90% é lombar. A pessoa ela vai para fazer o movimento, mas o corpo não deixa. É muito difícil você bloquear uma sequência muscular do tamanho da lombar. Se a gente anatomicamente pensar, neurologicamente, se você puxar a corda, você trava. Mas para você travar essa sequência é muito complexa. E aí seriam esses. E a parte do diafragma. Eu atendo pessoas, mesmo online, que às vezes estão no Japão, estão saindo do trabalho, estão com uma crise de ansiedade, o que está acontecendo? Eu falo assim, entra no banheiro e a gente vai começar com ritmo respiratório. E aí a gente começa. É legal você dar uma Inspira. dica até para uma pessoa que está nos assistindo e que vem aquela ansiedade. A primeira coisa é falta o ar, né? Ai, começa a fechar aqui, você já começa a tremer. Tem alguma dica que essa pessoa possa fazer? Tem, Senta ou fica em sim. pé? A gente tem primeiro. Pode sentar, eu acredito que sentado traz o apoio, né, do pé, da lombar. Aqui nós temos o nervo vago, então começar a massagear a orelha, que o nervo vago ajuda a fazer essa contenção, e entrar no ritmo respiratório, que tira da mente e vem para a razão, que sai do sequestro do sistema límbico e vai para o frontal. É aquela respiração com calma, que puxa lá de dentro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta em 1, 2, 3, 4. E aí ela vai entrando nesse ciclo e vai tirando desse sequestro da mente e liberando gotículas de endorfina e serotonina e acalmando. Tá vendo? Dica para você. Ô, doutora, qual que é a diferença entre o trauma superado e adormecido? O adormecido, ele tá lá, né? A qualquer momento ele pode ressurgir. E às vezes a gente não sabe que está adormecido. Ou não existe um trauma superado? Ele pode voltar a qualquer Não, momento? existe trauma superado, sim. O trauma pode ser superado, qualquer tipo. Mas tem os mais difíceis e tem os mais fáceis. Tem as pessoas que têm mais dificuldade e as pessoas que têm mais facilidade, né? Então, uma vez estabelecido o trauma, é um processo para a pessoa se livrar dele. E é o que eu sempre falo, eu não preciso fazer nada sozinha, eu posso pedir ajuda. Pedir ajuda não é um demérito, não te deixa uma pessoa menos valiosa, menos capaz, menos nada. Pedir ajuda é uma atitude inteligente de quem se ama. Né? É interessante que a gente vê uma pessoa com dificuldade, a gente vai lá e ajuda com todo carinho. E a gente não acha que a pessoa é menos porque a gente ajudou. E se a gente acha que tem que pedir ajuda, se sente mal. Então, quando você descobre que o trauma está adormecido, quando ele acorda... Sem dúvida. Mas é difícil. Boa. Você sabe que essa semana eu estava conversando com uma pessoa que está passando por muitos desafios profissionais, assim, muitas indecisões profissionais, tal, aquela coisa. E eu disse assim para ela, olha, eu faço isso comigo, assim, quando eu estou num beco sem saída, eu acho que a melhor forma, e aí, Lincoln, eu quero direcionar isso até para o lado profissional,
é você conversar com o coração aberto, não é? Tipo assim, chega pro seu chefe e fala: olha, eu amo trabalhar aqui, mas está acontecendo isso ou aquilo, eu tenho me sentido assim. O que é que a gente pode juntos fazermos, né, para que eu me sinta mais confortável estando nesse trabalho? Ou o próprio chefe: eu não estou conseguindo controlar, você me ajuda, né? Eu tenho uma turma aqui, mas eu não estou conseguindo exercer esse domínio. Então, eu acho que uma conversa franca, sincera, bem posicionada, nos livra de tanta coisa, né? Diz que quando há uma montanha para ser escalada, esperar não vai torná-la menor. Então, às vezes, a gente precisa de conversas difíceis para rapidamente sair daquela situação e ir para o próximo passo. E conversas significativas são muito importantes no ambiente de trabalho. Agora, o que o profissional precisa sempre estar atento? Ele não precisa chegar no limite. E a maior parte das vezes o que a gente observa é o limite. E aí, quando essa conversa acontece, não é uma conversa, né? Muitas vezes acaba sendo um momento onde ele expressa tudo o que ele sente, e ao expressar o que ele sente, muitas vezes ele adjetiva as coisas de uma tal maneira que não é. E a imagem que ele acaba passando não é uma imagem necessariamente positiva. Por isso que é muito importante. Eu posso falar o que penso e sinto? Claro, deve, mas é importante que você não chegue no limite, porque ao chegar no limite, o que você vai dizer vai vir carregado de emoção. E toda emoção gera um comportamento, e esse comportamento pode ser desde um ato impulsivo de raiva, de bater na mesa, de dizer, bom, então também se você não quer, eu estou saindo, largar as coisas e dar as costas, até um ato profundo de choro. Então, quanto mais eu vou me entendendo e conhecendo, menos eu corro o risco de estar nessa linha tênue, de dizer o que penso e sinto, mas não preciso chegar no meu limite. Eu vou trazer isso para uma realidade de um casal, né? A gente entendeu na parte profissional. Então, você quer dizer que eu tenho as coisas... O casal acabou de casar, estão se conhecendo ali no casamento. Eu já devo, com delicadeza, ir pontuando as coisas difíceis, os desafios. Não deixo virar uma bola de neve para daí, um dia que for conversar, já ser sobre uma separação. Sim, porque o segredo da tolerância, poucas pessoas sabem, é a intolerância. Para eu ser tolerante, eu tenho que ser intolerante. Então, assim, quando a coisa me incomoda um pouco, eu já vou lá e resolvo. Porque a pessoa incomoda um pouco, ela segura, incomoda um pouco, ela segura, incomoda um pouco, ela segura, e como disse o Lincoln, chega uma hora que ela explode. E conversar é uma coisa, explodir é bem diferente, como o Lincoln bem lembrou. Exato. Na logoterapia, a gente trabalha tanto o sentido do trabalho como o sentido do relacionamento. A pergunta que eu faço para todos os pacientes, mas tá, por que você está com essa pessoa? Ah, eu tô com essa pessoa para ser feliz. Olha, não é bem por aí. Você não vai casar para ser feliz, né? Você vai fazer a outra pessoa feliz, e isso precisa ser recíproco, né? Isso que Viktor Frankl fala, esse autodistanciamento de si mesmo para fazer o outro feliz. E isso está na simbologia humana. Se a gente consegue ver a palma da nossa mão, como a gente consegue ver normal, mas se a gente parar para pensar, para olhar para o nosso olho, a gente não consegue ver como ele realmente é. Só por um espelho, porque o olho foi feito para olhar para fora, para dar sentido para fora, para o outro, seja no trabalho, seja no relacionamento. Até no sentido do trabalho, por exemplo, Lincoln, lá na clínica a gente trabalha esse ponto de perguntar para os pacientes, por que você trabalha? Ah, eu trabalho para... Primeira resposta, né? Para ganhar dinheiro. O que o dinheiro te proporciona? Qualidade de vida. Tá com os filhos, tá com a esposa. Ah, então pera lá. Você trabalha para estar com a sua família. Então o trabalho é o meio, a família é o fim. E aí a gente vai significando novamente esse sentido do trabalho, que na verdade está fora do trabalho. Mas o trabalho como dever social que precisa ser empregado. Ô Mara, num mundo que a gente vive hoje, digital, sei lá, tocando o tempo inteiro, as notícias, né, o trabalho nos consumindo tanto, todo mundo querendo empreender e ganhar dinheiro e mentorar a vida do outro, e essa agilidade, né? A mulher, por exemplo, que cuida do filho, leva para a escola e trabalha, tal. Como que a gente se autorregula para evitar a ansiedade, para evitar todas essas crises, mesmo tendo que cumprir todas essas funções? Até porque é muito gostoso ter uma vida dinâmica, né? Todo mundo quer e busca, né, essas organizações. Mas a autorregulação vem da autorresponsabilidade. Eu preciso organizar o meu dia, eu preciso definir prioridades e eu preciso me cuidar.
Então hoje vai ser um dia diferente, eu vou passar o dia fora, eu vou trabalhar minha alimentação, eu vou trabalhar minha respiração. A cada 2 horas eu vou ter 15 minutos que eu vou deixar o celular na minha mesa, eu vou no banheiro, vou tomar uma água, faço um alongamento, eu me conecto, porque eu me regulo, é meu cérebro, eu zero, reseto e aí eu volto. Imagina você se autorregular a cada 2, 3 horas. Tipo, fazer as suas questões biológicas num tempo fisiológico, isso traz paz. O corpo ele precisa de muito pouco, porque o celular ele trabalha com dopamina e adrenalina, que a gente chama da dopamina barata. Então a gente está sempre fazendo, porque isso vai gerando um condicionamento. E aí eu vou falar para o meu corpo e o meu cérebro, quem manda aqui sou eu vou me autorregular. Então cheguei nesse pico, reseto. Cheguei nesse pico, reseto. E aí eu quebro vícios, eu quebro estresse, melhoro o sono. E à noite, a hora que eu precisar dormir, a minha mente não tem demanda. Aí eu vou conseguir colocar o meu celular, porque eu já treinei ele durante o dia a diminuir função, a entrar no ciclo circadiano biológico e eu consigo adentrar na minha fisiologia normal. Então, a cada 2, 3 horas, 15 minutinhos seus, de ser humano. Conversa humana, olho no olho, toque, mineiro, oi, tudo bem? Como é que você realmente está? Sim. Sabe, isso é bom, isso regula. O outro, a gente precisa do outro, né? Essa proximidade, essa conexão é muito importante. Nossa com Deus, nossa com nós mesmos e com o outro. Nós estamos chegando ao finalzinho do programa. Obrigada, equipe. Obrigada a você que passou um pouco da sua noite de sábado com a gente. Lembrando que já está no YouTube. Na segunda-feira eu sempre posto também ali nos stories, que é só você clicar, você rever o programa ou indica para alguém. Quero convidá-los a indicar também esse programa, né? Para outras pessoas. Eu amei. Achei um papo super importante, que agregou muito. A gente sempre sai melhor do que entrou e eu fico muito feliz que a TV nos dê essa possibilidade, né? E eu queria agora a consideração final de cada um. Doutora Hebe, obrigada mais uma vez. Seja sempre bem-vinda, viu? É sempre um prazer vir. Muito obrigada. Adorei conversar. Foi uma conversa muito gostosa, muito leve e que eu acho que pode ajudar as pessoas a se encontrarem melhor. E eu acho que o que fica para mim desse programa é que responsabilidade é a capacidade que eu tenho de responder. E, às vezes, eu não preciso responder sozinha. Eu posso pedir ajuda. Quem se ama, dá limite. Dá limite para si mesma, dá limite para os outros. Confia na capacidade do outro resolver as coisas e delega. Eu acho que amor é isso. Obrigada. Lincoln, muito obrigada, viu? Obrigado, é sempre uma alegria. E eu deixo uma reflexão aqui do Pablo Picasso, um dos maiores pintores expressionistas do século passado, que ele dizia: quando trabalho, descanso. Fazer nada ou entreter-me a visitantes deixa-me cansado. O trabalho não precisa ser o local que vai lhe adoecer. E quando você entender que é importante e necessário buscar ajuda, assim o faça. Muito bem, adorei. Harrison, obrigada. Eu quem agradeço. Seja sempre bem-vindo. Primeira vez aqui. Muito obrigado pela recepção, Amanda, equipe. E o que eu quero deixar na cabeça, no coração das pessoas que nos ouviram hoje é que, mesmo em meio aos sofrimentos, em meio à tristeza, à solidão, à dor, sempre é possível dizer sim à vida apesar de tudo, né? Nós estamos no Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é o mês de prevenção contra o suicídio. Então sempre é possível dar sentido, mesmo no meio da dor, no sofrimento e na tristeza, assim como Viktor Frankl fez, sendo sobrevivente de 4 campos de concentração nazista. Então sempre é possível dizer sim à vida apesar de tudo. Amém. Mayra, obrigada, viu? Agradeço, Amanda. Que lugar, que espaço riquíssimo de troca a todos os profissionais e equipe. E o recado é: olhe para você, perceba a sua sensação. O que é fluídico, que como nós falamos muito de Deus, o caminho certo é leve. Então, se está doído, está com resistência, olha para aquilo com amorosidade, se é aprendizado ou mudança de rota. E tome a decisão para uma vida feliz, leve e com responsabilidade contigo, com o outro e honrando essa amorosidade divina que se manifesta na nossa vida. Amém. Muita gratidão. Obrigada, gratidão a todos vocês, viu? Obrigada a você que está em casa. Beijo, boa semana, até sábado que vem. Tchau.